Antes. Leandro? Meu xará? Meu xará. Meu xará. Pô, meu xará adivinhou. Então, você já conhecia essa música? Eu escutei ela, acho que, se não me engano, em 2019. Que legal. Bom, ó, acho que para a gente começar, a gente queria ouvir um pouco de vocês. A gente leu, nós aqui já lemos todas as resenhas que vocês fizeram. Ah, acho que muito legal, assim, todo mundo conseguiu escrever, expressar um pouco o que entendeu, muita mistura de sentimento também, de história, junto com, com o livro, né? Com as crônicas do livro. Acho que é uma coisa que é particular de cada um. A gente queria saber, assim, quem quiser, obviamente, compartilhar com a gente nesse momento um pouquinho da história e do que conseguiu captar ali e pôr no papel. Eu acho que é super bem-vindo. Gostei muito do pessoal que fez os versos, viu? Muita gente aí se arriscou, fez verso. A gente Dava leu. para dar uma passadinha na Copernic, hein? Eu mesmo me arrisquei a criar um, mas igual eu falei, isso daqui para mim é novo. Eu não tinha costume de ler esse livro aqui, não. Mas é um conteúdo que, se você parar para ler, você vai adquirir alguma coisa, né? Você vai conseguir sugar alguma coisa do livro. Porque o autor, ele é bem objetivo. Ele é um autor de periferia e que ele vê o dia a dia das pessoas e é o que ele relata. Que, tipo assim, quando ele ironiza, que tá cheio de... que ele vê pessoas armado com o página de 400 e pouco do ônibus, que ele tipo, quer relatar que poderia ser criminoso, né, aos olhos da outra população, dos governantes, que ele fala lá que está todo mundo alucinado de crônicas. Então, tipo assim, ele ironiza, porque para muitas pessoas dentro da periferia só tem favelado, só tem pessoas ali que não faz diferença na população deles. Mas eu mesmo, particularmente, eu gostei muito do autor. Ele também traz também um pouco também da história dele também, não traz só a poesia, ele traz um pouco também da sua biografia aqui também, creio eu. Ele relata um pouco da sua trajetória para chegar até ali. E quando ele fala que ele comentou com alguém que ele estava pensando em escrever, e aí várias pessoas se identificaram com a história dele. É isso daí, cara. Quando a pessoa ela tem um objetivo, que ela mira nele, ela vai atrás, vai aparecer pessoas para te criticar e para te estender a mão. A gente vive aqui não só aqui, mas todo ser humano ele tem uma mente muito instável. Hoje ele pensa uma coisa, daqui a pouco ele pensa em outra. Igual eu costumo falar que um ser humano sabe, ele está prestes a mudar de opinião a qualquer momento. Quando ele vê que aquela opinião que ele tem ele não é boa para ele pode voltar atrás da palavra dele e ver uma que é melhor para ele. Então, eu acredito nisso daí. Então, eu sou muito grato, cara, por sinceridade. O projeto ele é bacana, com certeza. A mudança ela vem do ser humano. Quando o ser humano ele fala, eu quero mudar, eu estou aqui para isso aqui, então eu vou correr atrás disso. Mas, falo para você, eu aprendi muito. Quando eu aprendi a ler, não tinha costume de ler, vim preso novo também. Vai fazer 10 anos que eu se encontro preso. Então, eu aprendi esse costume aqui de ler hoje. Tem os livros, fala comigo. As pessoas falam que o melhor amigo do homem é o cachorro. Hoje em dia eu já falo que é o livro. Porque o livro ele transporta você do universo que você está vivendo, ele te dá o escape. Então, eu consegui o escape dentro desse lugar aqui através da leitura. Corrigi muito também a minha escrita, que foi também através do livro também. Completei meus estudos também dentro do sistema prisional também. Tenho muito orgulho de falar isso. Que para mim a única coisa boa que eu estou tirando daqui de dentro aqui é ter completado o meu ensino fundamental e o médio. Para mim a única coisa. Durante esses 10 anos vai fazer, a única coisa que eu falo para você, poxa, durante esse tempo todo aqui, a única coisa que eu tenho aqui que é gratificante foi isso daqui, que é os meus estudos, que ninguém mais me tira. Só quando eu morrer, se Deus permitir. E hoje em dia eu tenho um projeto de vida, eu estava conversando lá dentro da cela lá, poxa, eu tenho um projeto de vida aí que eu queria fazer uma coisa na rua. Eu estava conversando sobre legado, qual é o legado que a gente quer deixar na Terra. E eu queria levar esse projeto aqui para fora, não tem? Para dentro de uma comunidade que a gente na rua. Eu queria até saber se é possível, que amanhã é o dia da saída temporária. Aí, permissão de Deus, já está tudo certo, amanhã eu vou para a rua. Minha primeira saidinha.
Aí eu queria estar entrando em contato com vocês também. Eu tenho também pessoas também que são capacitadas também, que abraçam também a nossa ideia também, que faz as coisas acontecer na rua. E eu queria levar esse projeto para a rua, se fosse possível. Tem, através de um diálogo, de uma concordância, está chegando uma melhor forma de ver, uma forma de estar colocando isso daqui em prática lá fora das grades, na rua, para poder, porque isso daqui, a leitura, quando ela vem, quando a pessoa tem um conhecimento mais cedo, ele muda o jeito de pensar dele, ele muda a forma de ver as coisas. Não que a pessoa que é rica não vai cometer crime, que isso daí vem da pessoa. Mas uma pessoa, quando ela não tem acesso às coisas, que ela passa a ter acesso ao conhecimento, sim, ele muda a vida, sim. Então, eu acredito nisso. Ah, que legal. A gente tem um Instagram do clube, o Clube de Leitura. Esse projeto social ele acontece com vocês, mas existe um clube de leitura que chama Cala e que ele, enfim, ele acontece aqui fora do sistema prisional. E aí a gente pode passar o Instagram e podemos entrar em contato para poder entender a possibilidade e a viabilidade da gente ter. Ia ser incrível, incrível ter um projeto por aí. Então, amanhã, praticamente, amanhã eu acho que eu saio daqui umas 9, 10 horas da manhã. Se possível, acho que é amanhã mesmo. Estou parar na frente do computador, do celular, vou estar me atualizando, porque ainda não tem ainda Facebook, esse negócio não tem. Aí vou estar me atualizando e vou estar entrando em contato com vocês, igual eu falei. Tem uma pessoa mesmo que eu gosto muito, ela é minha advogada, só que ela não é também advogada. Ela é minha amiga também. Ela já participa já de projetos sociais, só que hoje em dia ela aderiu muito para o lado como é que eu, tipo assim, ela ajuda as pessoas carentes. Você estabelece que tem vários amigos empresários, então eles ajudam as comunidades carentes, porque a pandemia veio, então ela tomou essa atitude aí. Mas ela tinha outro, mas não era o que eu queria. O que eu queria visitar hospitais, não tem pessoas, crianças com câncer, levar palhaço, eu queria isso daí. Só que através da leitura aqui, a gente pode fazer também uma coisa bacana também. A gente vai conversar na rua, a gente vai ver uma melhor forma de estar colocando as coisas em prática. Tudo é conversado. Beleza. Ó, o nosso Instagram é azul.limão.alado. Depois a gente vê um jeitinho de passar, passa pela manda para a Renata, ela anota direitinho aí. Vou pegar com ela amanhã, quando eu estiver saindo, eu passo ali nela ali, vou pegar com ela. Muito obrigado, Helena. Sabe que é meu xará. Aí parece que eu adivinhei a música. Parece que eu adivinhei a música que ia colocar. Mas, ó, semana retrasada você falou do Emicida. Eu sou fã dele. Conheço a trajetória dele desde quando que ele cantava freestyle. Ele é um cara muito inteligente. Esse CD dele tem tudo a ver com o nosso texto, né? E com o que a gente estava conversando aqui. Chama Amarelo. E aí os nossos limõezinhos também são amarelos. E é justamente separando essas palavras, né? Sobre o amor e a conexão que a gente consegue ver, apesar de a gente saber as nossas diferenças, a gente sempre traz aqui, né? Todo mundo já sabe, a sociedade coloca ela muito na frente. Então a gente já. Mas aqui a gente está falando justamente disso, da conexão, quanto a gente pode ser parecido, quanto a gente é parecido, quanto a gente se conecta. Então, amar e o elo que conecta a gente e vocês, para a gente não esquecer disso. Por isso que a gente trouxe essa música de frente, sabe? Para a gente lembrar que... E ele fala também dessa transformação, né? Da transformação humana, do mesmo jeito que vocês estão se transformando aqui, não tenha dúvida que a gente está se transformando muito aqui fora também. Ô, Lê e Nini, deixa eu só trazer uma coisa legal. Agora o Leandro, eu não sei o sobrenome, que está aí do lado de lá. Ó, o Emicida falou com a gente, tá? E aí eu vou colocar aqui um áudio dele de 30 segundos para todo mundo que participa do clube. Então, vocês ouvirem aí o saudoso Emicida. Vamos lá, peraí. Salve, salve pessoal do Clube Azul Limão Alado, seu camarada Emicida por aqui. Muito feliz de saber que vocês estão fazendo uns encontros para ler uns livros. A leitura é sempre uma janela, né, meu? Que consegue levar a gente para umas realidades distantes da nossa e às vezes consegue levar a gente para um lugar que é tão distante que leva a gente para perto de novo. Tamanha a volta que ela dá, saca? E tudo isso faz a gente sair sempre mais rico de uma leitura.
Bacana, bacana, bacana. Tamo junto. Valeu, Gi. É nóis. Então, tá aí, pra vocês verem que o próprio falou para nós aí, para todo mundo que tá lendo. Bacana. Mas tá bom, é isso mesmo. Vou deixar outros meninos falar aqui. Obrigadão pela oportunidade, tá? Daqui Valeu. com certeza não vai ser em vão. Muito obrigado. Valeu. Quem mais? Salve, salve. Salve. Oi. Nosso Superman Camp se apresentando aqui nesse momento. Quero dizer que, em primeiro lugar, aí, uma boa tarde para todos vocês, né, que gostei muito do Clube da Leitura, o qual eu me identifiquei até mesmo, nunca tinha visto sobre Sérgio Vaz, e essas poesias o qual ele criou que despertou um pouco mais de interesse na leitura. Infelizmente, eu tive que fazer uma decisão, né, que eu estava entre a escola e entre o Clube da Leitura, eu escolhi, né, a escola. É a última vez que vou conversar com vocês, provavelmente, mas eu me identifiquei um pouco com ele, que ele fala que a poesia dele é bipolar. No mesmo momento que ele está num tom feliz ali, empolgante, emocionante, ele automaticamente bate um pouco de revolta, ainda mais pelo nosso sistema governamental. Então, e ele fala um pouco também sobre desemprego, sobre, eu creio que agora está acontecendo lá fora, a gente está aqui dentro, mas a gente consegue ainda, por meio de alguns, ou na televisão, ver o que está acontecendo lá fora, as dificuldades. E ele toca num assunto interessante, que ele fala que um certo amigo dele, que há muito tempo não via, ele vai entrar em uma loja e um palhaço chama a atenção dele. Quando ele vai ver se era um palhaço, na verdade era um amigo dele, que está desempregado, fazendo um bico de palhaço. Que chega a certa criança, ela tem medo do palhaço, a mãe dela fala: não, minha filha, é só um palhaço. Aí ele fala como se fosse o pensamento do palhaço, que fala: quem me dera se fosse só um palhaço, mas é apenas mais um, matando dia a dia, fazendo o que pode para ganhar o pão de cada dia. Então, isso deu uma trabalhada legal no meu psicológico, porque fala sobre perdas e também sobre a oportunidade que você tem, agarra ela, segura ela, corre atrás, e querendo ou não, ele não estava trazendo felicidade, mas atraindo atenção para alguém que poderia dar algo para ele. Então, isso me chamou um pouco a atenção, e fala também sobre perdas, sobre algumas perdas, mas ele sempre está botando um entusiasmo para levantar a cabeça, porque, querendo ou não, nós que nos deparamos aqui dentro, a gente perde muita coisa. A gente não perde só um bem financeiro, muitas vezes a gente perde a família, né? A gente tem motivos para chorar. Eu não tinha ouvido essa música ainda, mas eu vou falar que eu quase chorei quando eu ouvi aqui, porque ele fala: eu sangrei demais, chorei para cachorro, mas desse ano eu não morro. Então, todas as vezes a gente tem que acordar pela manhã, vou falar logo como a gente conversa aqui dentro, a gente tira a cabeça, levanta da jega, senta, respira fundo, sopra e fala: não, vai ser diferente, vai sair daqui. Eu creio que hoje vai acontecer alguma coisa boa, e quando chegar do lado de fora, a gente vai fazer diferente, vai fazer certo. A gente não vai errar de novo para não perder mais do que a gente perdeu. Então, esse livro, ele veio me trazer um entusiasmo de todo dia se levantar, respirar fundo e falar: hoje vai ser um dia melhor, hoje vai ser um dia melhor, e eu creio que no futuro vai ser melhor ainda, né? Recuperar, não o tempo que perdi, o que passou, passou, tem que ficar para trás, mas poder aproveitar o máximo possível do que vai acontecer no futuro. Então, foi gratificante estar com vocês, foi gratificante ler esse livro. Eu achei tão interessante, porque eu fui transferido de cela, de uma para outra. Eu saí do clube da leitura e fui para a cela. Eu levei o livro junto comigo. Eu falei: não, eu vou terminar de ler, eu vou fazer a resenha, vou ir até o final desse livro. E quando eu cheguei na cela, que eu comecei a ler, o outro amigo, ele pegou: posso ler? Eu falei: não, pode ler. Só cuidado para não rasgar, para não sujar, porque eu tenho um compromisso com ele. Então, ele começou a ler e, automaticamente, ele pegou as tampinhas da salada e pegou um pedacinho de osso e começou a anotar e escrever tudo que ele achava interessante no livro.
E nisso ele falou, nossa, esse livro é bom. Eu falei, não, esse livro é muito bom. E passei a ler com ele para poder também reproduzir uma resenha. Então, eu vi que a literatura, a leitura e Sérgio Vaz, com esse livro, tem a capacidade, o potencial de mudar e incentivar muitas pessoas. Então, muito obrigado, valeu, valeu. Né? Queria continuar, vou falar, eu cheguei e falei para Renato, falei, eu estou com uma decisão para tomar, tem meu espaço ainda, tem meu lugar ainda, eu quero voltar, mas não deu. Mas veio agradecer a todos vocês, como eu escrevi na resenha, muito obrigado, né? E que Deus possa abençoar vocês nesse trajeto e que possa também conquistar muitas e muitas pessoas pela literatura. Valeu? A gente que agradece. E eu lembro da sua resenha, da tampinha de salada. Lembro dela. Muito boa. Muito bem. O Sérgio Vaz, um tempo atrás eu vi uma entrevista do Sérgio Vaz, em que ele, comentando um pouco sobre a história dele, ele fala um ponto que o passado da gente virou história. O que a gente pode fazer com ele é contar. O presente, a gente está aqui vivendo. E o que a gente pode escrever para frente é o que vai determinar que história que eu vou contar de novo, né? Todo dia, quando ele acaba, a gente tem uma história para contar, né? Então, acho que nessa sua fala aí, muito dessa reconstrução, né? Não importa o que passou, todo mundo, mesmo a gente aqui, também no dia a dia, erra demais e tem que conviver com os erros, né? O importante é como é que a gente consegue reconstruir uma história para frente. Muito bom. Quem mais? Alvi. Alvi. Tudo bem? Prazer conhecê-los. Muito obrigado pelo convite. Em breve vamos estar em Sampa. Vou estar aí perto de vocês aí. Vou estar aí na região de Hortolândia. A minha cadeia já... Paulo, meu nome. Eu li o livro, gostei muito, porque ele aborda de uma forma interessante que ele faz a massa de manobra que a sociedade tem, julga os proletariados. Eu morei muito tempo na Zona Leste. A Zona Leste é o maior dormitório do mundo, porque pais e mães vão só dormir. Filhos estão nas ruas, enquanto as mães estão cuidando dos filhos das patroas, dos empresários, etc. Então, a má divisão de renda no nosso país causa muitos transtornos. E esse trabalho, eu trabalhei num grupo há muitos anos atrás, em uma igreja ligada a questões religiosas e tal. Eu trabalhei num grupo chamado OZEM, depois vocês podem pesquisar, Orientação Socioeducativa Menor. Por ironia do destino, aos 13 anos eu era educador, e hoje, aos 54, eu sou um interno. Que ironia do destino. Mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito que tudo tem um motivo. Tudo tem uma história. Como eu vou dizer? Ele fala com uma intimidade daquele que vive as mazelas da vida. E ele faz disso poesia. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, a do morto eu morri de rir. O cara que morre e tal, que ele acorda para a vida. Então, aí isso me deu um ânimo novo. Eu não morri. Eu acordei, ri, mas eu não morri. Beijei a patroa, mas não morri. Então, eu achei muito interessante. Eu quero agradecer por vocês participarem desse grupo. Agradecer meus companheiros, então, tudo meu amigo aqui, junto. A gente está morando junto. Eu sou meio explosivo, sou um cara meio complicado de conviver comigo, porque talvez assim, pela minha franqueza, a gente não está muito acostumado a viver com pessoas que são muito francas, que são muito retas, que são muito vivas. Eu vivo cada momento da minha vida como se fosse o último, entendeu? E eu tenho a convicção de que em qualquer outra área eu seria bem sucedido, porque eu abraço a causa. Então, eu quero sair, eu quero montar, sei lá, uma oficina de bicicleta, reformar fogão velho, reformar máquina de lavar, sei lá. Tem N planos. Eu tenho um sítio, criar abelha, não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer, deixar as coisas acontecerem. Mas eu queria muito interagir com vocês, entrar em contato com vocês na rua. Agora a gente vai dar saidinha. Amanhã eu vou numa conversa não violenta, porque a minha conversa é muito violenta.
Eu queria agradecer muito e queria dar uma sugestão. Eu queria que vocês ouvissem uma música. Ela é americana. Ela se chama Simple Man, Homem Simples. E se vocês puderem trazer uma outra oportunidade para nós, ela é legendada, com a banda tocando. É muito legal. Eu vi, meu irmão, meu primo, meu sobrinho estava em Portugal. Ele veio me ver na última saidinha e meu pai e minha mãe também vieram de São Paulo. Eu não esperava. Então, foi uma alegria muito grande. E eu ouvi essa música. O que é melhor para você? Eu achei muito, muito legal. Demais. Ó, eu queria comentar a sua fala aí, que você falou, ó, tá com 54, né? Você falou agora. E aí você falou que Às você vezes já... eu sinto um pouco de vergonha. Não, que Às vergonha. vezes eu sinto um pouco de vergonha que eu olho para trás, eu vejo assim, meus filhos, cara. Então, muito do que está acontecendo agora, do que está acontecendo na minha infância. E não agora. Para quê? Para eu ser um ser humano melhor. Para eu cuidar deles melhor. Entendeu? Então, os meus filhos, complicado. Então, muitas das vezes, são poucas as oportunidades que você tem de se expressar enquanto ser humano, que você está brigando o tempo todo para conquistar o seu pão, seja ele de qual for. Então, eu me enveredei por um caminho porque eu não concordava com o sistema e a primeira lei do mundo é a lei da sobrevivência. Infelizmente, Você falou da sua idade, dos seus filhos, é assim, ó. Acho que é normal a gente ter vergonha, né? Apesar de ser um sentimento que ele não traz muito ganho para a gente, a vergonha. Porque ele inibe a gente de agir, inibe a gente de olhar para a nossa história, de contar as partes boas e as ruins também para as pessoas. Mas o que eu acho que vale a pena a gente pensar, falou que você foi professor lá atrás. Você não deixa de ser professor. Quando você está falando aqui para a gente está te ouvindo e entendendo, você está ensinando para a gente também. Então, você tem que se orgulhar disso também. Porque tem momentos ainda que você está professando, você está ensinando. Então, a nossa vida, a sua, a dos amigos aí atrás, ela não é só feita de momentos ruins ou bons. Então, assim, não se envergonha, né? Erramos, todos erramos, e assim a gente tem que corrigir nossos erros e beleza. Mas está feito, é história. Agora, todo momento que você tiver, que você puder ensinar seus filhos durante a saidinha, os colegas, a gente, são momentos positivos. E aí, como é que você pode também se ensinar para também aprender? Você falou, pô, sou explosivo às vezes fico bravo tal. Tem uma hora que você pode olhar para você e falar assim, porra, tô vacilando aqui, tô sendo bravo por quê? Né? O que tá dentro de mim que tá deixando você ter raiva, tá bravo? É um momento que você pode ser professor de si mesmo, entendeu? E isso vai te dar muito orgulho, você conseguindo controlar isso, entender isso, acho que é importante. Então, assim, não tenha vergonha da história. Tem espaço, tem tempo. Você está achando que 54 você está velho, você não está velho. Tem tempo para você mudar isso e dar mais aula, e ensinar seus filhos e criar uma nova história. Então, ó, é bola para frente. Vamos em frente que tem vida ainda. Concordo totalmente com o Hugo, e aí até por isso a música, né? As nossas cicatrizes não nos definem, então é olhar para ela, entendê-las, e acho que é isso no fim de tudo isso. Vambora, segue, 54 também acho, tem muita vida, pelo amor de Deus, pode parar. Então, passou muita coisa, eu imagino, mas tem muita coisa pela frente também. Deixa eu só terminar. Eu queria que, se vocês pudessem fazer essa música, o título dela é Simple Man, Homem Simples. Trazer ela legendada para nós, para os amigos. De quem que é? Você lembra? Ah, tá. Eu já encontrei aqui, no final a gente passa ela. Ó, então passa aí, cara. Eu tô ansioso vamos aqui. Passar, vamos passar então. Vou lá. Você tá habilitado aí já, Lê, vê se você consegue. Consigo, já vou seguir aqui. Legendada. A própria. Vocês estão vendo minha tela? Sim.
Opa! É isso aí. Era essa? Vamos lá, e quem mais? Só perdi o nome dele que falou agora. Como é que é o nome Paulo. que eu perdi? Paulo? Paulo. Alguém mais? Vamos lá. Olá. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde. Meu nome é Yuri. Gostaria de ressaltar algumas coisas que eu aprendi dentro daquele livro, como eu escrevi na tampinha. Na verdade, foi um pequeno textozinho que eu fiz na cela e esclareci o meio que a gente temos, muitas das vezes, de comunicação, até mesmo um com o outro, mas eu aprendi nesse livro que você tem que correr atrás dos seus sonhos, que você não é aquilo que os outros queiram que você seja, você é aquilo que você quer ser, você vai ser aquilo que você deseja ser. Então, quem temos que correr atrás de sonhos somos nós. E como o meu amigo falou a respeito de desemprego e tal, eu tenho me preocupado, eu tenho alguns sonhos, tenho alguns inspira, tanto que vocês não sabem, mas a minha história de vida é o seguinte: eu já me evadi, eu já tive uma oportunidade de ficar na rua, mas de uma forma que um dia eu ia ter que pagar pelos meus erros. Então, os meus atos, os meus erros, sou eu que tenho que corrigir, sou eu que tenho que correr atrás. Por isso, eu fiz algo que para mim foi muito difícil. Mas se eu não fizesse, hoje minha vida está parada. E a minha história quem faz sou eu. Isso eu aprendi nesse livro. E tem muitas pessoas que hoje em dia que saem daqui de dentro e por não ter uma oportunidade, como dentro do livro mesmo mostra, não tem gente que fala questão de emprego e tal, mas se for colocar também, eu estava conversando com o meu amigo, companheiro de cela, o Gianniles, ele comentou algumas coisas comigo que ele comentou na resenha e eu gostei muito, que foi um ponto de referência de vista dele que ele teve que eu não tive. Que realmente, imagina, se em cada local, se em cada periferia, se em cada favela tivesse pessoas com o intuito de levar literatura, levar um meio de arte para as crianças que hoje vivem na sociedade. Muitas das vezes, eu olho, até mesmo na minha comunidade, eu tinha o costume de olhar e falar, essas crianças de hoje, elas não vão ter a infância que eu tive. E realmente não. Por quê? Porque na minha época não tinha a criminalidade como está hoje. Não tinha a violência em si como está hoje. Por quê? Porque a criminalidade, muitas das vezes, não parte só de quem está numa favela armado. Muitas das vezes, um policial, às vezes, também sobe lá fardado e pega e esculacha o morador, dá um tapa na orelha de um morador lá que é trabalhador e daqui a pouco ele está no meio do mundo do crime. Mas o que eu queria ressaltar é o quê? Que eu vou ser aquilo que eu quero, não o que as pessoas acham que eu serei. E é isso que eu aprendi no livro. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade, agradecer a vocês também por estar confiando a gente essa oportunidade aí de nos expressar e também de aprender mais, né? Porque, como diz, o livro é um aprendizado. Aí eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. A gente que agradece também, porque a gente também está aprendendo aqui, né? Acho que o aprendizado é uma via de mão única. Ninguém está aqui só para ensinar e ninguém está só de aluno aprendendo. Todo mundo aprende com todo mundo. Eu vou falar, para mim, nesse livro, a crônica que eu mais gostei
foi a da página 79. Por um acaso, a página 79 é o ano que eu nasci. Mas não foi por isso que eu escolhi ela, não. Foi por conta da história mesmo, que ele conta aqui. Que é de como nasce um taboanense. Taboanense é a pessoa que mora em Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidadezinha pertinho aqui de São Paulo. E esse acho que foi uma das crônicas que mais me chamou a atenção, assim, e é o que traz que no momento de muita fragilidade de uma pessoa, né? A história, todo mundo lembra dessa história? Estão me ouvindo? Dá uma palhinha, Lê, que eu acho que... Lê um trechinho. Vou ler um pedacinho aqui. A 79. O que acontece, a história dele é quando ele vai... uma pessoa conhecida dele morre e ele está indo para um cemitério para o velório e o enterro dessa pessoa. Só que ele tinha condição só de pegar ônibus, não dava para ele de uma outra forma, ele decidiu o seguinte, eu vou de ônibus, porque na volta, eu volto pela manhã do dia seguinte, eu consigo ter condição de novo, eu vou no último ônibus. Quando ele chega no cemitério, para o velório, ele descobre que ele está no cemitério errado. O cemitério que ele tinha que ir era em Cotia, não acho que nem Cotia, era num outro lugar, e ele cai num cemitério em Taboão da Serra, era no Embu, que é uma outra cidade bem próxima aqui de São Paulo. E aí ele está lá, tem 2 velórios acontecendo. Um de uma pessoa que morreu baleada e um de uma criança que morreu recém-nascida. E aí, um trechinho do livro, ele diz assim: aí, estava sentado, um homem chega do meu lado e diz: você é parente do cara que foi baleado? Disse que não e expliquei por que estava ali. E o engano de cemitério. Disse a ele que não conhecia nada na cidade e coisa e tal. E batendo esse papo, perguntei a ele: e você, é parente da criança que faleceu? Sem levantar a cabeça e num tom de voz que jamais vou esquecer, ele contou: sim, eu sou o pai dela. Falou assim, de bate-pronto, como quem suplica um milagre, como quem acredita em ressurreição, como se esperasse que estivesse tendo um pesadelo. Entre uma lágrima e outra, disse que ela havia morrido de pneumonia, de como a tinha encontrado e o abraço que deu pensando que ela dormia. A dor. Entre outras coisas que se diz quando perdemos alguém que se ama. Desculpa, eu tenho uma filha pequena e eu me emociono toda vez que eu leio esse pedaço, por isso que eu estou com um pouquinho mais de dificuldade de ler nesse momento. E, enfim, passa um pouquinho do trecho, um trecho que acho que é o que mais marca, é que aí, de repente, ele me pergunta como eu iria embora. Respondi que iria esperar amanhecer, depois pegaria o primeiro ônibus. Em meio à dor, ele se ofereceu para me levar em casa. Eu não aceitei. O que é isso? Sua filha acaba de morrer e você querendo me dar carona? Foi quando daquele homem simples e de coração arrebentado ouvi uma das coisas mais belas que já ouvi em toda a minha vida. Minha filha morreu e eu não pude fazer nada para evitar que isso acontecesse. Mas a você eu posso ajudar. Me deixa te levar em casa. Então, acho que é um pouco disso, de que todo mundo tem uma história. Mas o que a gente pode fazer para construir uma nova, ou dar continuidade nessa história. E como numa situação de tragédia, né? O Sérgio Vaz, ele conta que, numa entrevista, que nesse momento ele trabalhava como assessor parlamentar em Embu das Artes. E ele decidiu largar tudo e se dedicar à literatura, porque naquele momento ele entendeu que o que ele podia fazer era construir uma história em que ele acreditasse e que ele pudesse fazer a diferença nas pessoas. E foi daí que começa toda a história dele com a escrita e com a Cooperife, enfim, com tudo mais. Então, acho que eu queria trazer também, está todo mundo falando um pouquinho de trechos que marcaram vocês, trazer um pouquinho também de um trecho que me marcou bastante. E desculpa um pouquinho aí pela emoção. Quando eu passei a ler, não sei se aconteceu com vocês a mesma coisa,
mas eu passei a ser mais emotivo. Hoje em dia, dependendo do filme que eu vejo, dá vontade de chorar. Dependendo do livro que eu leio, tem hora que eu tenho que parar para respirar, senão eu choro também. E isso daí não era normal na minha vida. Mas depois que eu adquiri algo, poxa, vou falar a verdade, olha só. É pessoas assim, igual vocês, que nos faz acreditar que ainda há uma esperança, que disponibiliza. Perde o tempo aí, você poderia estar com a sua filha, com a sua família, fazendo qualquer outra coisa, não para você, mas todo mundo que se encontra aqui, mas não. Separar esse tempo, porque, poxa, perante a sociedade, teoricamente falando, tem um monte de monstros. É um lugar onde só tem bicho, é a cadeia. Aí a gente olha assim e fala, caraca, tipo assim, poxa, eu me sinto na obrigação de, quando eu sair dentro da cela, de vir aqui e tentar trocar informação, passar um conteúdo e adquirir algo novo. É o meu modo de pensar, eu me sinto nessa obrigação para poder estar pagando vocês o que vocês estão fazendo por nós, que é para mim, tipo assim, o dever de missão cumprida, tipo assim, a missão está cumprida. Então, tipo assim, eu me sinto na obrigação. Eu pego para ler, leio, releio, até eu entender, para poder vir aqui, para poder ter uma conversa, ter um diálogo, ter algo prazeroso para poder dialogar aqui. Porque, sinceridade, é satisfatório ver vocês aí, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, disponibilizar o tempo de vocês para poder estar passando aí de conhecimento e estar aprendendo, igual você falou, que é uma via de mão dupla. O conhecimento ele vai e volta. Muito obrigado. É isso. Mas é isso, eu vou contar um segredo, não pode contar para ninguém. Mas, na verdade, esse momento do dia, no meu dia, muitas vezes, é o melhor momento do dia. Essa troca com vocês, na verdade, é esse do pagar para um lado e pagar do outro, porque a gente também tinha que pagar, então, porque ó, o que a gente aprende nessa troca é muito rico, sabe? É muito rico. Era até o que a gente estava conversando com outra turma, né? Que a gente vive em sociedade, o que afeta vocês afeta a gente também, a gente não pode esquecer disso, sabe? Então, é uma troca, lembra sempre disso. Sempre que você agradece, a gente agradece em dobro e de volta. Alguém mais tem um trechinho para mandar para a gente? Que queira dividir? Vem para cá, fala seu nome. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é João Amires. Tenho mais ou menos uma forma de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade, pelo projeto maravilhoso que vocês trouxeram para nós. É interessante, né? É interessante os sentimentos, como são aflorados, tanto da parte de vocês quanto da nossa parte também. É interessante a riqueza de detalhe, tanto visual, tanto auditiva. O nosso companheiro, a música que ele passou, a letra é super interessante. Ele já vinha falando comigo alguns dias na cela a respeito dessa música. A música do Emicida também que vocês passaram, como que é forte, né, o preconceito. Na minha resenha, por exemplo, eu sou muito crítico, mas extremamente crítico ao nosso sistema governamental, sabe? Eu vou te falar a verdade, que eu sou tão crítico, tão revoltado, que eu acho abominável, posso usar esse termo, essa palavra, com relação aos nossos governantes. Primeiro porque muitas das vezes eles estão tipo ao nosso lado, quando de repente eles deveriam estar nos ajudando e de repente eles passam para uma outra posição e deveriam nos ajudar e acabam começando a pisar em cima. E a letra do Emicida também cita muito isso, porque, tipo assim, dentro da favela, dentro da comunidade, dentro da periferia, eu tenho costume de dizer, até no lixão nasce flores. Tem juízes, tem atletas, tem uma farta variedade de pessoas que surtem grandes efeitos na sociedade e que às vezes são menosprezadas, sabe? Às vezes é preciso se destacar na mídia, na sociedade, para poder ter um valor. Por que não ter valor antes? Por que esperar, tipo, criticar, ser tão crítico, rejeitar, menosprezar muitas das vezes, ao invés de valorizar, dar oportunidade? E que o nosso companheiro também citaram é isso. Esse projeto de vocês tem um valor inestimável, principalmente para nós. E é interessante. O que falta, muitas das vezes, os nossos políticos, vocês estão tomando essas dores e estão fazendo. Que, sabe, são projetos sociais, tá levando a cultura, tá levando a leitura, o ensino, muitas das vezes, aquelas pessoas que são carentes não têm aquela oportunidade de adquirir isso, entendeu? Hoje, por exemplo, a gente está num preço de semiaberto, né, por inúmeras situações, nós não temos essa acessibilidade do livro, e vocês trouxeram isso para a gente.
entendeu? Como o nosso amigo aqui também falou, apresentar novos mundos, novas direções, às vezes até fazendo a gente ficar mais emotivo, entendendo a vida de uma forma diferente, enxergando novos horizontes, né? Tipo, a leitura ela nos enriquece. E eu creio que não só, mas como os demais, às vezes estamos curiosos para conhecer o próximo livro também, entrar numa nova história e ver o que virá de novo, de novas experiências para a gente. Sérgio Vaz é magnífico. É interessante. Creio que tem muitos que, quando começaram a ler, meio que rejeitaram, assim, porque é um pouco crônicas, né? Às vezes é complicado para alguns compreender o que ele quer dizer por trás disso. Mas depois que ele vai entrando na história, vai entrando na dimensão, no universo do livro, fica mais fácil. E interessante, super interessante. As coisas ali que o livro traz. E muito obrigado. Só tenho que agradecer mesmo, continuar agradecendo e ansioso pelo próximo livro. Ok? Desde já, muito obrigado. Uma ótima tarde a todos. Valeu. Eu separei um trecho de um vídeo, porque quando a gente pensa assim, um sarau de poesia, né? O que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam que é esse ambiente de um sarau de poesia? A primeira vez quando eu imaginei na minha cabeça, sem ver a imagem, eu imaginei um monte de gente sentada, quieta, um cara de intelectual, né? Lendo um livro um para o outro. Normalmente é essa relação que a gente faz com a leitura. Então, eu vou compartilhar com vocês um trechinho bem curto, o vídeo é longo, mas eu vou compartilhar só um trechinho inicial curto de como começa o sarau da Cooperifa. Esse é um vídeo de 2012, tá? Mas que a Cooperifa ela continua com essa energia até hoje. Então, vou compartilhar com vocês aqui rapidinho. Estão vendo aí? Sejam todos bem-vindos ao sarau número 499 da Cooperifa. São bem-vindos todos os lugares, todas as cores, todos os amores, Só tem uma regra. O silêncio não aparece. E uma prece. Para que todos possam ter uma noite linda em poesia no Extremo Sul de São Paulo. E aí eu queria convidar vocês hoje, certo? Na moral mesmo, até a pessoa que veio pela primeira vez e tal, para comungar uma noite louca hoje, diferente, uma noite diferenciada para nós. O melhor lugar do mundo hoje é aqui, e agora. Certo? Está decretado que hoje, cara, vai acontecer a noite aqui no país que a gente quer. Se alguém, por favor, tiver com maldade, inveja, raiva, ódio, sai fora agora. Tem jogo, tem novela. Esse não é o lugar para ficar, certo, irmão? Hoje está decretado, isso aqui é um outro país hoje, certo? Isso aqui vai se chamar República Federativa da Periferia, certo? Eu queria compartilhar esse pedacinho para eu acho que, enfim, todo mundo imagina uma coisa diferente quando pensa num sarau, né? Mas que energia incrível, tá muito mais para uma roda de samba entre amigos, uma comunhão entre amigos. Incrível o que o Sérgio Vaz faz e fez durante tantos anos pelo Capão Redondo. Vamos lá, a gente já está no finalzinho. Alguém mais quer compartilhar? Boa. Boa tarde. Tarde. Sou o Cleantes. Primeira vez eu já havia falado que nunca se interessei em ler livros. O único livro, desde o berço de nascença, foi a Bíblia. Me dediquei muito a ler a Bíblia. Leio a Bíblia com 21 dias, ela por completo. E 3 fatos que eu quero falar sobre esse livro. Fiz minha resenha, não sei se vocês puderam compreender devido à dificuldade da letra. Quando eu vejo a capa do livro,
eu vejo que tem 3 pães e tem uma sacola e 2 mãos segurando, né? E posso também contemplar ela saindo letras, né? E eu vejo isso aqui, quem colocou a capa, querendo dizer para o nosso governante do nosso país que a sociedade ela não tem só fome de palavras, né? Ela necessita também de uma ajuda especial em matéria-primas também. O que acontece? A história de um povo lindo e inteligente, literatura com poesia. Eu vi uma matéria no Fantástico nesse ano, quando eu estava no Presídio de Segurança máximo do nosso estado, que tanto primariamente como secundariamente, ou seja, os dias passados e os dias presentes, tanto ativista, como competidor olímpico, como jogadores de futebol, abraçaram um símbolo para defender a injúria racial do nosso país. E quando eu estava fazendo a resenha, eu queria botar esse símbolo também na minha resenha. Mas como eu não sei desenhar, eu não coloquei. Que é um símbolo de gesto, o punho fechado e mão para o alto. Então, o que acontece? Nesse conteúdo aqui, na página 51, sobre Machado de Assis, o Sérgio Vaz, ele fala aqui que ele esconde a sua, né, ascendência de escravo, né? E muitos aqui que ele pagava um pau para a elite naquele dia, com medo de sofrer, creio eu, algum agravo. E ele é bem falado porque ele também é escritor, né? E não sei se é verdade esse fato ou se é verídico, como também Sérgio Vaz põe aqui, né? Tem que ser investigado. Mas se ele pudesse compreender o que eu vou falar aqui, não só ele, mas como também nos desclassificam também, nos trazendo essa injúria racial, eu posso contemplar que, se nós formos olhar com uns olhos de misericórdia, um olhar de amor, a inseminação do nosso país ela é bastante interessante, que ela não vem só de uma raça. Eu comentei na minha resenha que muitos questionam sobre preto, mas não sabem o significado de preto. Preto, eu coloquei, é uma cor, né? E negro é uma raça. Mas agora, olhando para dentro de nós, porque a nossa raça ela é uma mistura clássica de algumas nações diferentes uma da outra, eu vejo que cada um de nós tem um DNA do nosso pai e da nossa mãe. E quando eu olho para dentro de nós, eu vejo que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus e temos o DNA de Deus. E no final, para finalizar aqui também, eu gostei do pós-fácil aqui, né, no final aqui na página 206, a escritora fala aqui, a última estrofe que fala, Sérgio Vaz bota seu polegar na história e na literatura. E o conto fala aqui que é no bar do Zé do Batidão, e quando eu li aqui no bar do Zé do Batidão, todas as quarta-feiras eles se reúnem, eu botei em minha mente em quê? Sobre o clube da leitura. Se tiver uma oportunidade, o nosso companheiro aqui de cela falou, Leandro, né, uma oportunidade de manter um contato próximo com vocês, devido a você já estar mais firme nesse ramo. Eu queria dedicar também um título para um livro que eu queria escrever, dedicando também esse título ao clube da leitura também. Qual é o título? A Batalha de Jó. E por que a Batalha de Jó? Porque creio eu que com os nossos sonhos nós podemos conquistar, como também Sérgio Vaz conquistou também aqui. Né? Os sonhos dele foi realizado. E sonhos, ele também pode ser realizado. E quando eu falo da Batalha de Jó, não só vocês que apoiaram esse projeto, trouxe também a juíza, não só nós, não só o serviço social, o psicólogo ou a unidade em si,
nós vamos ter uma batalha também pela frente a enfrentar, né? Porque são muitos impedimentos até esse livro chegar em nossas mãos. É muito impedimento isso, e isso é uma honra para nós ter esse livro em nossas mãos. Não é todo mundo que tem esse privilégio dentro da unidade que a gente estamos. São poucas pessoas. E esse livro, esse título desse livro, A Batalha de Jó, ele vai falar sobre a dificuldade que nós enfrentamos para alcançar os nossos objetivos, né? E eu queria dizer para todos vocês que nós devemos abraçar a causa um do outro e confiar, né, que os sonhos ele pode se realizar. E gostaria de dizer também, na minha resenha eu não citei, sobre quando se trata desse sinal aqui, eu queria dizer também em defesa também daqueles que sofreram agravo, que já não se fazem presente também com os seus familiares, presente também no nosso país, como Marielle, Nelson Bandeiro, o Machado de Assis aqui, eu entendo ele como um covarde, não sei se é verdade, né? Enfim, Zumbi do Palmares, outros também, vocês também que apoiaram a gente, serviço social, psicólogo, a unidade, a juíza, não só Sérgio Vaz, como ele botou o polegar, né, ali na história e na literatura, que junto nós possamos dar a mão e erguer ela, e confiar que tudo no final vai dar certo e vamos vencer também, como muitos venceram. Isso eu queria agradecer, é o que eu penso, o que eu sinto, que eu consigo compreender algumas coisas que eu li. E desde já só temos a agradecer, que vocês possam trazer mais livros. Não queria dizer que também quando eu passei a ler o livro, eu não me vejo dentro aqui da unidade prisional, mas me vejo também todas as quarta-feiras lá, né, no bar do Zé do Batidão também, fazendo parte também lá da perifa lá, né, juntamente com eles, apesar que estamos distantes, mas em mente e alma estamos presentes também. É isso aí, obrigado. Demais. O Hugo precisa me ajudar, que eu não lembro o nome de uma pessoa que já escreveu um livro. A gente acabou de redigir, né, Hugo? Você lembra Acho o nome? é David, eu não lembro o o sobrenome, David. mas é o David. Ele escreveu um Ele já livro. escreveu um livro e a gente está vendo como é que a gente vai fazer para colocar no clube. Acho que aí, ó, que legal. Já temos 2, hein? Vamos cobrar, hein? Você escrever que a gente quer colocar ele aqui para leitura. Bom, acho que a gente já está se caminhando para o finalzinho, que é importante a gente trazer um pouquinho o próximo livro, um pouco sobre o próximo livro. O próximo livro que a gente vai ler, o título dele é O Perigo de uma História Única. É de Chimamanda, agora o sobrenome dela, não sei se eu sei pronunciar direito. Alguém consegue me ajudar, meninas? Chimamanda Ngozi Adichie. Ngozi, pronto. E ela é uma nigeriana que foi como estudante para os Estados Unidos, e ela conta como é que foi esse processo dela de sair de um país para outro para estudar. Mas é um título bem bacana, vai trazer bastante, acho que, reflexões e aprendizados para todos nós. Esse livro provavelmente está com vocês a partir do retorno de vocês, né? Desse período de saída que vocês vão ter agora. Aí a Renata depois consegue alinhar com vocês direitinho. E aí o nosso próximo encontro ele já vai ser em cima desse livro novo que vamos todos ler. Vocês aí, nós aqui. Chimamanda Ngozi Adichie. Para finalizar, vou trazer mais um som. Esse som é de um outro rapper, chamado Criolo. O apelido dele, Criolo Doido. Mas agora chamam ele mais só de Criolo, né? Ele, enfim, está entre talvez dos 2 artistas que eu mais ouça hoje em dia. Adoro Criolo. Vou compartilhar, o nome da música é Não Existe Amor em SP. Não Existe Amor em São Paulo. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui.